E aí pessoal, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela, mas vocês estão ligados nisso, né? Por isso estão aqui. Eu sou o Rodrigo, ali está o famigerado mestre do terror, mascote máximo desse canal, e a gente vai falar de um gibi que eu falo pouco nesse canal, aparece pouco, e me deu vontade de falar um pouquinho a respeito, principalmente dessa história que eu relembrei. Eu, na verdade, reli. Já falei aqui sobre releituras, eu acho releitura uma coisa interessante, uma coisa saudável. É legal reler de vez em quando alguma coisa. E a gente vai falar dessa coisinha maravilhosa aqui. Olha só que belezinha, ajeitando. A gente vai falar de A Espada Selvagem de Conan, esse é o número 125. E trazia o quê? O Deus dos Ladrões, história completa. Publicação da editora Abril. Isso é o que? Anos 80? Vamos dar uma olhadinha, ver se a gente descobre aqui. Não, já era anos 90, ó. Já estávamos lá nos anos 90. Não sei se eu vou conseguir descobrir exatamente o ano em que exatamente a altura dos anos 90. Deixa eu dar uma olhada aqui. 1995, ora, vejam só, descobri. Por que eu escolhi falar disso aqui? Bom, em primeiro lugar, porque como eu disse, eu falo um pouco do Conan, e o Conan marcou muito a minha infância. O Conan, quando eu era bem moleque, quando eu descobri Conan, eu era bem moleque. E eu falo descobrir Conan, eu tô falando de descobrir a revista A Espada Selvagem de Conan. É claro que eu já tinha lido alguma coisa do Conan que saía nos formatinhos. Saía às vezes nas Super Aventuras Marvel, eu acho que saía na Heróis da TV, eu não tenho certeza, mas Super Aventuras Marvel eu acho que saía. Eu li algum material do Conan no formatinho, mas não me impactou, entendeu? Eu li pouco. Antes de conhecer A Espada Selvagem, eu tô falando, eu li pouco, mas não me impactou. Aquilo não teve impacto sobre mim. Por alguma razão, talvez por estar contida numa revista em quadrinhos com super-heróis, por ser colorida e por tudo ali parecer que era direcionado a um público mais infantil, aos meus olhos não me impactou. Mas quando eu conheci A Espada Selvagem de Conan, aos meus olhos de garoto foi o meu primeiro contato com um quadrinho mais adulto. Já começava pelo formato, a gente achava esse formato maravilhoso. Tanto que, principalmente entre eu e os meus amigos, mas não era só entre nós, às vezes isso era até citado em algum anúncio de revista, a gente passou a usar o termo formato Espada Selvagem de Conan. Porque, né, cara, não era mais formatinho, era esse formato gigantesco, maravilhoso que tem até hoje aí, que eu curto demais. A gente passou a usar o termo formato Espada Selvagem de Conan. E porque as histórias publicadas em preto e branco, meus amigos, elas... Aquilo me passava uma vibe tão mais pesada, tão mais adulta. E aí o roteiro, os textos também pareciam tão mais fortes. Eu lembro que eu tinha um tio que certa vez comprou uma edição da Espada Selvagem de Conan. Talvez tenha sido um dos meus primeiros contatos com a revista, se não foi o primeiro. E ele comprou pra ele e ele não quis deixar eu ler durante muito tempo. Porque na cabeça dele era quase como se ele tivesse comprado uma revista pornô. Ele achava extremamente pesado. Olha que curioso como as coisas são, né? As coisas são muito engraçadas. Parecia adulto, e muita gente pode dizer, e eu não discordaria, não, isso é besteira, era coisa da tua cabeça, porque os roteiros que saíram nos formatinhos não eram tão diferentes, eram às vezes talvez dos mesmos artistas, mesmo escritores, a pegada não era tão diferente, e eu não vou discutir, eu confesso que eu não tenho todo esse conhecimento assim, pode até ser, mas eu estou falando do meu deslumbramento enquanto menino. Enquanto menino, pra mim, parecia que ali era o ápice do quadrinho adulto. Eu comprava as edições da Espada Selvagem de Conan, eu comprei um certo número delas, nunca comprei tantas assim. Eu comprava essas edições velho, e eu comprava... como quem tava comprando algo proibido. Parecia que eu tava comprando droga. Parecia que eu tava comprando um pornozão. Eu ficava pensando como é que o cara da banca me vendia, entendeu? Tamanho gosto que tinha aquilo de edição adulta. E essa edição que eu peguei, ela traz a história O Deus dos Ladrões, que anuncia na capa, inclusive com muito orgulho, a história completa. Que é uma história que me impactou bastante, né?
é uma história de James Rose, Roy Thomas e Ernie Chan, na qual o Conan, sempre liderando algum dos seus grupos de bandidos, alguns dos seus bandoleiros e tal. Todos nós sabemos que ele teve várias fases em que ele era líder de grupos assim, depois foi líder de piratas e por aí vai. Era com a história do James Rose e a arte é do Ernie Chan, uma arte maravilhosa, diga-se de passagem, gosto muito. E ele tem esse fatídico encontro com o Deus dos Ladrões. Cara, estavam entre as minhas histórias prediletas do Conan. É incrível como muitas vezes é tudo uma questão de realmente ângulo. É uma questão de quem é que tá passando por aquilo, entendeu? Tipo, eu já comentei aqui várias vezes que eu amo Tex. É um dos meus personagens prediletos do quadrinho, se não for o predileto do quadrinho nacional. Eu acho que perde pro Fantasma no final das contas, na minha preferência, mas eu não gosto quando o Tex tem aventuras sobrenaturais. Eu não gosto quando o Tex enfrenta Mephisto. Sei que os fãs do Tex amam, sei que é uma das revistas mais vendidas quando aparece, mas eu não gosto de ver o Tex enfrentando Mephisto, por exemplo. Eu já li história do Tex tendo encontro com alienígenas, com vikings. Cara, eu não curto. São histórias que eu ainda consigo achar até boas. Consigo, porque a qualidade é grande, mas eu não consigo curtir. Eu gosto do Tex enfrentando quadrilhas de bandidos, enfrentando índios, guerras, falsários. Eu gosto dessas aventuras, eu gosto do faroeste tradicional. Já o Conan, eu amo quando ele enfrenta criaturas sobrenaturais, quando ele luta com monstros, sabe, aquele cara vigoroso, poderoso, musculosão, né? Tipo, a imagem do Conan que fica na minha cabeça é sempre o Arnold, né? O Arnold Schwarzenegger naqueles filmes, poderosão, e pra mim o Conan que aparece na Espada Selvagem tá sempre emulando ele. Então aquele cara poderosão, aquele cara estilo halterofilista que só tem espadas, arcos, facas, enfrentando monstros gigantescos, aranhas gigantescas, lagartos, demônios. Velho, eu achava e acho até hoje fantástico. Eu ficava pensando como é que pode ele conseguir vencer. Me parecia que ele tinha que ser realmente quase sobre-humano para conseguir vencer essas criaturas. Sempre foram as melhores histórias, e por isso eu escolhi essa, na qual ele enfrenta o famigerado Deus dos Ladrões, que já havia sido citado em muitas outras aventuras do Conan que eu li, e ele tem que enfrentar essa criatura monstruosa, essa criatura gigantesca, como sempre valendo-se apenas da sua imensa habilidade de guerreiro e da sua força física que beirava o sobrenatural, beirava o descomunal. E isso tudo numa arte exuberante do Ernie Chan. Velho, não tem como não amar. Eu, sinceramente, gosto não se discute, mas até hoje, quando eu vejo alguém dizer que não é muito fã do Conan, eu não discuto, nunca discuti, nunca discutirei, mas eu fico pensando, velho, como é possível? Como é possível alguém não gostar de uma coisa assim? Olha essa página gigantesca. O pessoal hoje em dia chama de splash page, né? Eu chamo só de página grande. Olha isso. Olha como a arte é bem feita, é colossal. E outra coisa que sempre me impactou muito no universo do Conan, além do que aos meus olhos pareciam imagens mais cruas, mais realistas, mais cruéis, com mortes e combates mais reais, e até a mesma nudez feminina tratada de uma maneira um pouco mais visceral, às vezes menos sensual e mais visceral, não sei se vocês estão me entendendo, era justamente esse universo em que o Conan vivia, a era iboriana, uma coisa muito mítica, que eu chegava a pensar, meu, será que um dia na história natural do planeta, na história real, nós vivemos algo parecido? Será que se tivéssemos vivido algo assim, seríamos o que somos hoje? Era incrível, cara. Isso levava a minha imaginação de garoto a pensamentos, a universos que vocês não têm ideia. É claro que eu não gostava de absolutamente tudo que aparecia na revista do Conan. É claro que tinha histórias que eu não gostava, teve artistas que eu não gostava, mas Conan, na época da Espada Selvagem, pelo menos, tinha uma coisa que pra mim o Tex tem até hoje. Eu até comentei aqui, tipo, mesmo as histórias que eu não gostava,
eu ainda achava extremamente boas, principalmente se comparado a outros materiais que eram publicados. Conan tinha essa magia e ainda tem. É o que nós temos aqui. Aqui já temos uma história do Rei Ku. Ku era um personagem que eu oscilava, às vezes eu gostava de alguma coisa, às vezes eu não gostava. Eu sempre achei ele uma cópia do Conan. Eu sempre achei que ele era muito cópia do Conan, até porque na minha cabeça de menino eu nem entendia, não prestava atenção no fato de que era do mesmo criador e tal, mas eu não desgosto, tem boas histórias, mas o objetivo aqui era falar do Conan, falar do impacto que ele sempre provocou, falar do impacto que esses confrontos com criaturas místicas e monstruosas sempre provocaram em mim. Foi gostoso demais voltar a ler A Espada Selvagem do Conan. Deu vontade de eu ter um material inédito, que no momento eu não tenho, eu não comprei mais nada do Conan. Deu vontade de correr no sebo e comprar, ver se eu acho um material inédito lá. Eu tenho uma certa quantidade de edições da Espada Selvagem, não são tantas assim, mas eu tenho que tomar cuidado quando eu compro para não ficar comprando repetitiva, né? Repetitiva não, repetidas. Eu tenho também aquela fase que saiu pela Dark Horse, que aqui no Brasil foi publicado em um quadrinho de formato um pouco menor, colorido. Eu tenho alguma coisa. O Conan colorido não me agrada tanto. Eu tenho algumas edições especiais também. O Conan colorido é igual o Tex pra mim. Não me agrada tanto quando ele é colorido, mas a qualidade ainda era boa. É muito curioso. Enfim, Espada Selvagem do Conan, velho, ocupa um lugar enorme no meu coração, deu muita saudade. E releitura é isso, matar um pouco essas saudades, trazer de volta um pouco aqueles sentimentos, relembrar. Se você curtiu esse vídeo, likezinho aí pra mim, pro meu querido mestre do terror. Fomos!